para a gente falar um pouquinho sobre o acabamento e polimento, que é uma das coisas que nós mais erramos, que a gente tem dificuldade para fazer no nosso dia a dia. E o que eu quero conversar com vocês é por que a gente erra. O que eu estou fazendo de errado? O que eu faço para que meus acabamentos e polimentos não fiquem do jeito que eu quero, com aquela naturalidade que eu quero, com aquele acabamento que eu quero, com aquela lisura, ou principalmente com a forma que eu quero. Concorda que a gente erra a forma? E aí a gente não entende por que a gente está errando. E aí eu vejo que é um problema isso, e a gente precisa entender esses erros, para que a gente não erre, que a gente consiga fazer de uma forma correta o nosso acabamento e polimento. Então, perfeito. Eu sou Albano Luiz Bueno, para quem não me conhece, eu reabilito pacientes há mais de 24 anos, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre acabamento e polimento, como eu acabei de falar. A gente vai ver por que se você não fizer o acabamento e polimento, suas restaurações vão manchar. Porque se você não fizer o acabamento e polimento correto, não usar a estratégia correta de aplicação da resina, o teu acabamento e polimento, ele não vai funcionar. Eu preciso entender isso, por que isso não está funcionando. Então, vamos lá, para a gente começar a conversar sobre isso, sobre esse acabamento e polimento. Cara, e lembre, fica até o final, porque lá no final eu vou te explicar exatamente qual que é a sequência que você tem que seguir para não errar mais. Eu vou te mostrar um dos kits, tem vários, mas um dos kits que são muito bons para funcionar tudo isso. Então vamos lá, qual que é o primeiro erro que a gente comete? O primeiro erro que a gente comete é não fazer o acabamento de forma correta. Mas, Albano, o que é isso? Quando eu termino de fazer aquele meu primeiro dente, o que acontece com a nossa resina composta? Nossa resina composta, ela está exposta ao oxigênio. E aí, quando ela está exposta ao oxigênio, o que acontece? Ixi, Albano, eu não sei o que acontece. Acontece uma coisa muito importante. O oxigênio, ele inibe a polimerização da resina da última camada. Puxa, o que é isso, Albano? O que é inibe a polimerização da resina? Ele faz com que a resina não polimerize de uma forma correta. Ou melhor, não polimerize essa última camada. Então, quer dizer que os monômeros, a química da nossa resina composta fica aberta? Fica aberta. E se você não der o acabamento e polimento, ou pelo menos não remover essa última camada, essa camada que não está inibida, o que vai acontecer? Primeiro, quando você estiver fazendo vários dentes, a resina vai colar uma na outra. E pior, se você não fizer isso no final da tua restauração e deixar teu paciente embora, hoje eu estou cansado, eu vou mexer na próxima consulta. A resina vai ganhar pigmentos, ela vai ganhar química dentro daqueles monômeros que não foram polimerizados, fechados, vai ficar o quê? Vai ficar aberto. E aí a química, a tinta que a gente come do nosso alimento, a parte química que a gente tem da nossa placa bacteriana, de tudo vai se incorporar naquela resina e vai aumentar o manchamento. Albano, então isso estraga? Sim. Então, pelo menos, quando termina o acabamento e polimento, ou quando termina de aplicar, quando você termina de aplicar o dente, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? É aprender a aplicar a resina, aprender a dar esse acabamento inicial, remover um pouco daquela tua resina. Puxa, Albano, como que a gente faz isso? Então, olhem, eu vou te mostrar, vou abrir aqui para vocês verem como que a gente faz isso. A gente faz dessa maneira aqui, ó. Cara, acabei de terminar a resina, então eu estou usando o meu primeiro dente como minha referência. E aí, quando eu uso esse dente como referência, eu tenho que fazer o quê? Dar esse acabamento. Eu vou tirar um pouquinho a resina que está lá perto da gengiva, eu vou tirar essa resina que não foi polimerizada, eu vou o quê? Acertar o formato do dente, principalmente eu vou acertar o quê? As proximais do meu dente. Eu tenho que acertar essas proximais,
Quando eu pego o disquinho de lixa e acerto essas proximais, quando eu pego a minha lixa, olha lá a minha lixinha usando agora, quando eu faço isso, eu consigo trabalhar, eu consigo remover essa camada inibida. E aí o que acontece? Fica melhor o meu tratamento depois. Primeiro, eu facilito a minha vida no final. Esse é um dos pontos. Então, Albano, remover toda essa resina que a gente põe em cima é muito importante? É muito importante. Eu preciso aprender a remover essa resina para que eu consiga já facilitar a minha vida na construção dos outros dentes. Puxa, Albano, isso é uma dica importante, muito importante. Quando eu estou construindo, mesmo que eu estou construindo vários dentes ao mesmo tempo, se eu começo a levantar eles, restaurar todos ao mesmo tempo, o que acontece? Cara, começa a eu vestibularizar todos os dentes. Eu perco a referência. Albano, é por isso que você gosta de fazer um dente e depois você faz o outro? Perfeito. Porque esse dente, quando eu dou esse acabamento, ele me serve como referência para que eu possa trabalhar nos outros. E aí o que acontece? Fica fácil eu acertar, fica fácil eu mensurar. Então, quando você faz esse acabamento, você consegue nivelar, deixar o dente certinho e o principal, você já remove essa camada inibida, evitando que ela contamine, que ela entre química, como eu expliquei para vocês. Albano, então esse é o principal ponto, a nossa primeira dica. Essa é a nossa primeira dica. Eu tenho que lembrar sempre disso. Eu tenho que fazer o acabamento inicial. Para quê, Albano? Para que eu possa remover o quê? A camada. Opa, perdão aqui. A camada inibida. Pelo quê? Pelo nosso oxigênio. Quando a resina, eu consigo fazer isso, eu removo essa camada, cara, eu começo já a alinhar os meus dentes. Meus dentes já começam a ficar certinhos. Eu já vou facilitar o quê? Vou facilitar o acabamento e polimento. Já começa a ficar mais tranquilo esse acabamento e polimento. E aí o negócio já começa a caminhar. Porque, Albano, eu já faço outro dente meio próximo, com a anatomia próxima do dente vizinho. Aí, quando eu for fazer os laterais, eu já tenho referência dos dois centrais. Quando eu for fazer os caninos, mesma coisa. Quando eu for fazer os prés, a mesma coisa. Eu não começo a tacar resina lá de qualquer jeito e vestibularizar tudo. Qual que é o problema de eu tacar resina de qualquer jeito? No acabamento e polimento eu resolvo. Não é assim que a gente fala? Puta, Albano, no acabamento e polimento eu resolvo. Cara, não resolve. Por quê? Primeiro, se você estratificou, você botou uma camada de dentina e uma camadinha de esmalte, se você for lá e der acabamento e polimento de qualquer jeito, o que vai acontecer? Puxa, Albano, vai acontecer que eu vou remover tudo aquilo que eu fiz de esmalte. Por quê? Porque eu botei muito excesso, eu vestibularizei demais meu dente. E aí eu removo, aí eu perco o quê? A estratificação que a gente fez. Cara, eu não quero perder, eu tô trabalhando para ficar com o dente com cara de natural. Aí meu dente fica opaco. Perfeito. Se você não fizer correto, se você botar muito volume, teu dente fica opaco. Então, quando você faz o primeiro dente, ele serve como referência para você, para que você não erre os outros. Ah, Albano, mas eu percebi que no primeiro dente eu botei muito, eu tirei tudo. Opa, então você já tem uma estratégia. Você reduz só a última camada e aplica só a camada de esmalte. Aí você já tem meio que o formato correto. Aí você vai para os outros dentes. Puta, Benito, eu posso fazer isso? Lógico. Cara, principalmente quando você ainda não tem experiência, a gente tem que aprender a usar esses recursos. Aproveitem isso, porque senão você falha. Senão teu paciente, você vai ter que ter retrabalho no consultório, porque ficou horrível aquelas facetas. Pior, teu paciente, se você sai da primeira consulta sem estar legal,
o que vai acontecer? Cara, ele vai achar que você é um péssimo dentista. Ele já fica inseguro na volta. E aí, o que acontece? Tudo fica mais complicado para a gente. Aquela minimosidade do paciente, aquele mal-estar em cima da nossa cadeira. A gente fica com insegurança e acaba errando. Então, quando eu percebo que esse primeiro dente, a hora que eu dei aquele acabamento prévio, eu tirei todo o esmalte, eu tiro a última camada e aplico o esmalte de novo. Ô, Albano, mas se eu acertei? Não, se eu acertei, eu já facilito a vida dos outros. Eu já nem gasto muita resina. Eu já começo a usar a resina de maneira correta. Cara, então já deu para entender, Albano. Essa é a primeira parte, Então eu já sei que eu não posso cometer erros. Quais são os erros? O primeiro erro, tenho que dar o acabamento para tirar a camada inibida. Essa é a primeira coisa, porque senão minha resina vai manchar depois, se eu deixar meu paciente embora. Perfeito. Esse primeiro erro ainda se perpetua quando? Quando eu já não dou aquele acabamento prévio, eu perco referência para fazer os outros dentes. Puxa, Albano, então, terminei o primeiro dente, a primeira coisa que eu vou fazer é esse acabamento prévio. Perfeito, é isso que eu quero. Aí, legal, Albano. Aí eu já vou para a minha segunda parte. Perfeito. Aí você já terminou os seus dentes. Agora você pode vir para isso aqui, para o acabamento. Albano, e polimento? Não, polimento é depois. Primeiro a gente vai falar sobre o acabamento. E o que é esse acabamento, Albano? Ele é importante? Lógico, muito importante. A primeira coisa que a gente vai acertar no acabamento é essas 3 inclinações. Vocês já perceberam que quando a gente faz um dente, a gente vai colocando e vai jogando resina e o dente vai ficando assim, vestibularizado? Albano, acontece isso. Às vezes o dente fica grossão aqui na borda. Acontece isso. Então, esse primeiro acabamento prévio, ele já ajuda eu vir aqui, e começar a remover essa resina e já começar a acertar as 3 inclinações. Albano, e depois? Depois eu faço de novo. A primeira parte do acabamento e polimento é ajustar o quê? Essas 3 inclinações. Depois disso, aí sim eu vou trabalhar na área plana, mas esse é o segundo passo. O primeiro passo é acertar as 3 inclinações. Puxa, Albano, então essa é a primeira parte. Vamos acertar isso, exatamente. Como que a gente faz para acertar? Depois, um segundo passo é a área de espelho. Pô, Albano, como que é esse primeiro passo? Ele é isso aqui, Eu vou entrar no dente, vou começar a trabalhar com ele, vou riscar. Olha lá, tô riscando e tô acertando o que? Vou desgastar com a minha pontinha. Lá dentro, vou enfiar a ponta multilaminada dentro da gengiva, atirando aquele excesso que a gente faz. E depois, Albano? Depois eu vou vir e vou acertar a última inclinação. Albano, depois que eu faço isso, o que a gente vai fazer? Então, primeiro, vamos voltar lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou acertar essas 3 inclinações. Então, o que eu vou acertar nas 3 inclinações? Deixa eu só passar aqui que o computador ficou longe. Eu vou acertar essas inclinações aqui. É muito importante eu acertar isso aqui. Então, eu vou acertar, tirando esse excesso que nós temos aqui, e eu, faço ela entrar dentro da gengiva, e depois eu vou mexer na terceira inclinação. Albano, só daí nós vamos mexer em outra coisa? Isso mesmo. Então, primeiro, nós vamos fazer o quê? Para não deixar o dentinho gordo, a gente vai acertar as 3 inclinações. Então, eu vou tirar já o excesso. Albano, eu já faço isso lá naquele primeiro acabamento, sim. Depois, terminei de fazer todos os dentes. Às vezes ainda fica um pouquinho errado. Então, aí eu posso acertar como? Aí eu vou acertar dando esse último acabamento na terceira inclinação e lá dentro da gengiva a gente deixa excesso. Albano, se eu usar isolamento absoluto, mais importante ainda a gente acertar a cervical, porque sempre fica, por causa da amarrilha, um pouco de excesso naquela região. E aí eu tenho que corrigir. Perfeito! Aí você tem que corrigir essa área. Show! Já entendi isso. Depois disso, Albano, o que eu vou fazer?
Aí, depois disso, a gente vai mexer aonde? A gente vai mexer na terceira, aqui então eu já acertei as 3 inclinações. Agora nós vamos acertar isso aqui, a área plana. Poxa, Albani, o que é acertar a área plana? Lembra aqueles negocinho que a gente faz de ficar... Deixa eu só passar aqui. Aqueles negocinho que a gente faz de ficar acertando... lá aqui, ó, se a gente vai olhar, de botar aquele lápis para riscar. Olha lá, ó. Sabe esse negocinho de colocar esse lápis? Puxa, Albano, para que serve esse negocinho de colocar lápis? Por que ele é tão importante? Por que eu faço esse negócio de grifar o lápis? Calma aí, vamos entender o que é esse negócio. Então, o que eu preciso entender? Que quando a gente vai fazer o acabamento, eu vou riscar, pegar o lápis de lado e passar ele de lado. Que tipo de lápis que é esse, Albano? Um lápis aquarela. Puxa, por que o lápis aquarela é tão importante? O lápis aquarela, ele é muito importante porque se você usar um grafite, esse grafite vai manchar a tua resina, porque você ainda não tirou totalmente a camada inibida. E aí ele pode impregnar e atrapalhar um pouquinho você. O lápis aquarela é um lápis que você compra em dental de protético. É um lápis, deixa eu ver se eu tenho aqui, não sei se eu tô com ele aqui, mas é aquele lápis que você vai comprar do teu técnico que tem 2 cores. O meu não tá aqui agora, mas depois eu pego. É aquele lápis que vai ter 2 cores, um vermelho e um azul. Eu compro em dental de protético. Albano, qual que é dental de protético? Liga para o teu técnico, aí teu técnico vai dizer para você qual que é a dental da tua região que ele compra os materiais. Mas se não, na DH Pro também tem. E aí você consegue comprar. Então, pessoal, para quem está tendo dificuldade, entra no YouTube. Lá fica um pouquinho mais linear a aula. Ela não fica falhando tanto. Albano Luiz Bueno é o canal lá no YouTube. Aí, o que acontece? Esse lápis aquarela, eu vou passar ele, vou escolher uma cor. Eu gosto de escolher sempre a cor azul. Cara, porque azul, Albano? Azul é melhor para a gente fazer essa primeira definição. Então, eu passo ele de lado. E o que ele marca, Albano? Ele marca a área de espelho que você fez. Albano, aquela área de espelho que você construiu, perfeito. Então, às vezes, fica errado. Fica errado. Olha, eu vou mostrar a minha área de espelho. Vocês vão ver que também ficou errado. É normal. A gente faz... Eu não consigo fazer perfeito no pincel. Ela fica com umas areazinhas meio que equivocadas. Então, vamos lá. Eu vou aplicar essa resina. Então, eu vou abrir aqui de novo para a gente poder ver isso aqui. Então, quando eu aplico, olha lá, ela vai... Eu vou aplicar aquela resina, aquilo que a gente já viu, acertei a área... Aí eu venho para o meu lápis, vou aplicar o lápis de lado, perfeito, vou aplicar ele de lado, e olha lá ele marcando, olha como a minha área de espelho não ficou pequena, não ficou certinha, não, ela não fica certinha, ela fica meio irregular, e aí eu preciso fazer o quê? Aí eu preciso saber qual que é a área de espelho perfeita. Puxa, mano, que história é essa de área de espelho perfeita? Eu preciso entender qual que é a área de espelho perfeita. Puxa, como funciona esse negócio de área de espelho perfeita? Então, quando a gente pega, eu vou desenhar aqui o dentinho, quando a gente pega o nosso dente e você passa o lápis, ele grifa uma área de espelho que às vezes fica assim, errada. Puxa, por que ela ficou errada? Porque quando você passou o seu pincel ali, o teu pincel, você passou ele de forma errada. Você não passou com a área de espelho perfeita. Puxa, Albano, eu nem sei qual que é a área de espelho perfeita. Esse é um problema. A gente não sabe qual que é a área de espelho perfeita. Por quê? Porque a gente não estudou. E o dentista tem um grande erro. Ele põe, daí por isso que quando ele fala no acabamento e polimento, eu acerto. Putz, por que você não acerta no acabamento e polimento? Porque você aplicou a resina de uma forma equivocada. Vocês já aplicaram resina? E vocês perceberam que muitas vezes o brilho do dente fica no meio? Ou quando você grifou, como a gente está aqui, ó, a hora que você grifou
esse risco ficou só marcado assim no meio, ó. Ficou tudo meio que riscado só no meio. Aqui nas pontas não ficou nada, então ficou assim, ó. A hora que você passa, só ficou uns riscos no meio. O que você fez de errado para acontecer isso? Ah, o que você fez de errado? Cara, eu fiz que eu apliquei a resina de forma errada. Puxa, Albano, então quando eu estou aplicando a resina, eu tenho que pensar como eu estou aplicando a resina? Tem. Se você aplicar a resina de forma equivocada, no acabamento e polimento, cara, você não vai acertar. E aí o que acontece? Aí eu não consigo acertar a área de espelho, que é essa fase que nós estamos. Albano, mas eu sei a anatomia do dente, sabe? Só que se você não aplicou de forma correta, não adianta. Por quê? Porque no acabamento e polimento eu só vou ter resina no meio. E o que quer dizer isso, Albano? Eu só vou ter resina aonde não adianta mais para mim acertar. Putz, então o que é isso? É isso aqui, ó. Quando eu aplico resina de forma equivocada, eu vou aplicar em vermelho para vocês verem. Eu aplico resina assim no meio e deixo cair das pontas. Vocês já perceberam que a gente faz isso? Só que o dente, ele não é assim. O dente é assim, ó, ele tem uma crista, aí ele é plano e ele tem outra crista. Albano, então, quando eu aplico a resina, eu tenho que aplicar esta área plana? Perfeito. Você tem que aplicar essa área plana. Se você aplicar deixando a resina gordinha no meio, como que você vai acertar a área plana? Se aqui está mais alto do que aqui e aqui. Aí, a hora que você passa a broca para acertar a tua área de espelho, você não tem resina. Vou desenhar de outra cor aqui. Você não tem resina nesta área e nesta área para deixar teu dente plano. Puxa, Albano, é isso que eu erro? É isso que você está errando. Você está errando porque você está aplicando a resina de forma errada. E aí, quando você aplica a resina de forma errada, não tem jeito. Por isso que daí no acabamento e polimento, mesmo você escutando todos os professores, mesmo você sabendo como é que faz, você erra. Porque você não percebeu que você errou lá na frente, lá na aplicação da resina, e não na hora do teu acabamento e polimento. Então é muito importante você entender isso, que você não erra na hora do teu acabamento e polimento, e sim, você erra antes. Albano, é isso que eu erro? Perfeito. Você erra antes. E aí, quando você erra antes, cara, o negócio não funciona mais. E aí, no acabamento e polimento, eu não vou conseguir acertar. Então, quando a gente pega aquele lápis e grifa ele de lado, o que eu estou fazendo? Cara, eu estou aplicando a resina, eu estou marcando, perdão, não estou aplicando, estou marcando a resina, a área de espelho que eu fiz. Cara, e aí, Albano? Aí, Cacá, tudo tranquilo? Cara, e aí quando eu estou aplicando essa resina de forma errada, o que acontece? Fica gordinho meio e eu vou dar acabamento e não vou acertar. Puxa, Albano, não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Então, vamos lá entender isso. É muito importante a gente entender isso. Então, vamos lá. Quando eu vou acertar, então, o que eu vou fazer? Vamos abrir de novo esse vídeo. Hora que eu marco com o meu lápis, eu estou marcando a área de espelho. Puxa, Albano, e aí essa área de espelho, se ela ficar errada? Se ela ficar errada, o que vai acontecer? Quando você for dar o acabamento e polimento, acertar a forma correta, deixa eu só passar isso aqui para frente. O que você vai fazer? Você vai pegar a tua broca e vai ter que abrir ou fechar a área de espelho para acertar. Puxa, Albano, não entendi. Tá vendo ali, ó, lá no vídeo? Eu estou abrindo e estou fechando a área de espelho. Puxa, Albano, quando eu estou abrindo e estou fechando a área de espelho, eu posso errar? Perfeito, você pode errar, principalmente se você não colocou a resina no lugar correto. Então, se você colocou a resina no meio, o que vai acontecer?
A hora que você estiver abrindo a área de espelho para um lado ou fechando a área de espelho, tua resina só está no meio. E aí você não tem resina para acertar isso. E aí fica caída as tuas áreas de espelho. E aí você não acerta seu acabamento e polimento. Albano, é só isso? É, mas quando você aplica a resina, você tem que saber o quê? A anatomia. Quando você está fazendo acabamento e polimento, a gente precisa saber o quê? Anatomia. Poxa, Albano, o que é essa anatomia? Anatomia é o formato do dente. Que tipo de dente nós temos, Albano? Nós temos vários tipos de dente. Nós temos os dentes triangulares. Putz, qual que é, cara? Olha como ele é plano no meio e tem as cristas. Cara, e o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender como são as cristas do dente triangular. É isso que eu tenho que aprender? É, porque quando você for construir um dente triangular, você tem que saber exatamente o formato dele. É esse. Olha onde estão desenhadas as cristas. Então, Albano, quando eu estiver passando aquela linha azul, eu vou ter que levar o meu dente para essa linha vermelha. Perfeito, você vai ter que levar ele para a linha vermelha para você poder acertar a área correta. Para isso, você tem que ter o quê? Resina no lugar correto. Se você não tiver resina no lugar correto, o que vai acontecer? Cara, eu não vou acertar. A mesma coisa acontece no dente redondo, e a mesma coisa acontece no dente quadrado, Albano? Perfeito. Você tem que saber qual que é a área de espelho correta para que você consiga acertar esses casos. Aí, quando você acerta esses casos, você consegue trabalhar muito bem, você consegue caminhar de uma forma correta. Então, o que é a área de espelho correta? Então, vamos comigo. Vamos entender o que é a área de espelho correta. Então, basicamente, a gente constrói dentes triangulares e a gente constrói dentes quadrados. Albano, a gente constrói dente redondo? Não, o paciente não gosta muito. Normalmente a gente usa dente triangular e dente quadrado. Puxa, Albano, o que eu preciso saber? Eu preciso saber justamente a área de espelho correta, aquela que eu estudei. Eu, por exemplo, estudei vários dentes para que eu pudesse aprender a área de espelho correta, para que eu conseguisse, quando eu fizer a resina, já acertar essa área de espelho. Pessoal, mais uma vez, às vezes lá no Insta não está funcionando tão bem, vem para o YouTube, Albano Luiz Bueno, para vocês assistirem, vai ficar mais definido lá. Cara, então qual que é a área de espelho correta? É essa aqui, ó, do dente triangular, a área de espelho, ela vem lá da raiz, e ela entra no dente, próximo do dente vizinho, próximo, e ela vem morrer bem na bordinha. Aqui, ó, nós temos uma área caída. Albano, então ela fica por isso que você passa o pincel e passa o pincel inclinado, Então aqui, ó, aqui a gente vai passar o pincel inclinado. Aqui você passa o pincel mais... Opa, perdão. Aqui você passa o pincel mais reto para desenhar isso aqui. Ah, entendi, é isso aí, Albano. É perfeito. É exatamente isso que a gente faz. Albano, e a área de espelho do outro lado? Do outro lado, a área de espelho, ela vem aqui, ó, lá da raiz. Aí ela entra no dente, próximo do dente vizinho. Próximo. Aqui onde tem o ponto de contato com o dente lateral, ela inclina para o centro. Albano, então aqui ela também é caída? Aqui nós temos uma área caída. Aqui ela é um pouco mais suavizada. Eu vou fazer da mesma maneira, Albano? Sim. No centro, o pincel mais reto. Na borda, o pincel um pouquinho mais inclinado, para que você consiga tirar de uma forma correta, dar o acabamento de uma forma correta. Puxa, Albano, o que muda no dente quadrado? No dente quadrado, ela também entra aqui da raiz, só que ela entra mais próxima aqui na cervical da papila, deixando o dente mais quadrado, com uma papila menor. Aqui a papila fica maior, então ele entra mais próximo. Só que aqui na borda, ele não vai tanto para lá. O que acontece? Na borda, ele começa a entrar um pouquinho mais reto. Poxa, Albano, então ele vem até aqui, isso. Então aqui é um pouco mais acentuado, aqui é um pouco mais suave.
Puxa, Albano, então o dente triangular, ele é um pouco mais inclinado. O dente quadrado, ela é um pouco mais reta. Perfeito, isso mesmo. Aí na distal, Albano, o dente quadrado, ela entra e vem pelo meio do dente, e ela apenas cai. Então aqui, ó, ela tem uma caída muito maior. Albano, então quer dizer que a área de espelho de um dente triangular, ela é muito maior do que a área de espelho de um dente quadrado? Perfeito. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que é isso, Albano? É isso aqui, ó. Opa, perdão. Anatomia do dente. Olha o dente triangular e olha o dente quadrado. Então, quando a gente trabalha no dente, olha como ele é plano e é essas cristas que a gente está desenhando. Então, a hora que eu passo aqui, ó, vou passar o lápis aqui. Olha lá, ó. É essa crista. Então, olha como ela vem mais inclinada até a ponta, vem aberta e ela cai. E essa é aquela parte caída do nosso dente. Albano, e o dente quadrado? O dente quadrado da mesma maneira, olha lá, ó. Aqui, ó, ela é um pouquinho mais reta e aqui ela tem uma inclinação maior. Ele passa mais pelo centro. Então, tá aqui o dente quadrado e o dente triangular. Perfeito? Ah, Albano, deu para entender. Agora eu consegui entender isso. Então, quando você vai fazer o acabamento e polimento, você vai justamente acertar isso nessa hora. Então, você risca a área de espelho que você fez. Não está correta essa área de espelho. Ela está, às vezes, com erros. E é normal ela estar com erros. Albano, então, daí o que eu faço? Opa, aí a gente vai fazer o quê? Aí eu vou arrumar essa área. Então, eu vou pegar o lápis da outra cor e vou riscar. Só que agora eu vou desenhar a área de espelho perfeita. Eu vou arrumar. Albana, onde que eu vou desenhar a área de espelho? Onde a gente acabou de estudar. A gente não estudou a área de espelho correta do dente triangular ou então a área de espelho correta do dente quadrado? Putz, Albana, estudamos. Então, é exatamente isso. Você entendeu isso? Então você vai desenhar agora, lá no dente do teu paciente, esta área que está aqui, a área de espelho correta. E aí, quando você desenha a área de espelho correta, opa, fica show. Olha lá, ó, tô desenhando, olha que a minha estava errada. Lógico que estava errada, a gente erra mesmo. Então agora eu vou começar a ajustar essa área de espelho. Como que eu vou ajustar, Albano? Usando a minha broca multilaminada. Então, olha lá, ó, tô levando a minha área de espelho para fora. Por que, Albano? Porque minha área de espelho estava para dentro. Ela estava errada. E aí não funciona, não, aí ela não fica legal, eu tenho que arrumar. Olha lá, ó, a área de espelho minha correta estava mais para fora, tô abrindo. Aqui não, aqui a área de espelho estava mais para dentro, tô jogando ela para dentro. Então, Albano, agora eu vou começar a abrir e fechar as áreas de espelho. Perfeito. Agora a gente vai começar a abrir e fechar as áreas de espelho. E aí a gente começa a deixar legal. Olha lá, ó, eu arrumei a minha área de espelho. Olha como ela já ficou legal. Ficou perfeita? Não. Agora é a próxima fase, ó. Ficou umas falhazinhas, mas agora a minha borracha vai dar esse acabamento. E ela vai continuar para a gente poder acertar isso aqui. Putz, então agora eu acerto na borracha? Daí agora você acerta na borracha. Puxa, Albano, então deu para entender mais ou menos? Deu. Então, o que a gente vai fazer? Então, quando a gente tem, a gente está trabalhando com as áreas de espelho, trabalhando com os nossos materiais, o que eu tenho que entender? Então, vamos lá. Tenho que entender que quando eu faço um dente, então eu tenho meu dentinho lá, eu tenho que acertar a área de espelho. Digamos que eu fiz uma área de espelho assim e fiz uma área de espelho assim, às vezes fica assim torta. Legal, mano, tenho que arrumar, tenho. Lembra que eu vou pegar um lápis de outra cor, então vou pegar o azul. E eu vou desenhar, quero desenhar o quê? Formato de um dente triangular. Opa, então eu lembrei que eu estudei lá, que ela veio da raiz, entrou perto da outra dente, perto do outro dente e morreu aqui na borda. Essa é a área que eu desenhei, a área de espelho perfeita.
Albani, na distal. Opa, na distal eu lembrei que ela vem bem perto aqui, ó, do dente vizinho. Perto do dente vizinho, perto do dente vizinho. Chegou no ponto de contato com o meu lateral, ela vira para o meio. Opa, Albani, então agora eu tenho que arrumar, Aí o que eu vou parar? Vou parar e olhar. A área de espelho que eu fiz, é essa lilás aqui, ela tá mais para dentro ou mais para fora da área de espelho perfeita? Opa, Albano, ela tá mais para dentro da área de espelho. Então eu tenho que levar, qual que é a área correta? Opa, a área correta é a azul. Então agora eu vou levar a minha área de espelho para fora. Então eu vou vir com a broca empurrando a minha área de espelho para até ela chegar na área de espelho que eu tinha desenhado que é a correta. Opa, Albano, então é por isso que se eu aplicar a resina errada, caída, eu não tenho material? Perfeito. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí você começa a entender que é fácil fazer resina composta, desde que eu aplique a resina no lugar correto, desde que eu faça a resina de maneira correta. Puxa, Albano, então aí eu começo a abrir a área de espelho, sim. E aqui a outra, Albano. A outra aqui também, eu tenho que levar ela para onde? Opa, para fora. Então eu vou empurrando ela para fora. Mas aqui, Albano, não, aqui eu tenho que empurrar ela para dentro, para ela vir para cá. Aqui vou voltar a empurrar para fora. Aqui vou empurrar para dentro. Albano, então eu vou trabalhando com aquela minha broca, afastando e aproximando. Perfeito. É isso que eu quero que vocês gravem. Então vamos ver o vídeo de novo. Eu vou pegar aqui, ó. Vou botar... Opa, perdão. Vou botar ela aqui no lugar correto. Olha lá, ó. Peguei a minha broquinha. A área de espelho, vou abrir a área de espelho. Opa, Albano, eu tô acertando? Perfeito, tô abrindo a área de espelho. Olha lá, ó. Tô vindo de dentro, ó, mas Albano tem resina lá, por isso que você tá acertando. Perfeito, por isso que eu tô acertando, porque tem resina no lugar. Se não tivesse resina, cara, eu não ia conseguir acertar. Albano, agora eu tô jogando para dentro. Eu tô botando a área de espelho para dentro, igual eu mostrei para vocês. Às vezes, no mesma aresta, vai ter que botar para dentro e para fora. Isso mesmo. Às vezes, na mesma aresta, eu vou botar para dentro e para fora. Puta, é legal, Albano. Então, eu comecei a entender o que é esse negócio de área de espelho. Perfeito. A área de espelho é a área plana. Albano, e depois disso? Depois que eu acerto esse acabamento e polimento, aí sim a gente vai para isso aqui, ó, que é a lisura da nossa restauração. Opa, o que é isso? Então é essa área aqui, ó, a lisura, onde eu vou usar as minhas borrachas. Então agora eu vou trabalhar na parte interna. Aí, Albano, o que é isso? Aí são as borrachas. Puxa, mas calma, eu vou fazer em uma outra live para mostrar para vocês quais são as borrachas que a gente usa. Semana que vem eu faço mais uma live para a gente entender quais são as borrachas que a gente vai usar. Putz, é legal entender isso? Lógico. Não adianta só eu acertar a área de espelho. Eu também tenho que acertar qual que é as borrachas, a sequência correta. Albano, tem vários tipos de borracha? Tem vários tipos de borracha. Existe borrachas melhores e existe borrachas piores. Eu tenho que saber a que eu estou usando. E aí, quando eu sei a que eu estou usando, eu consigo trabalhar de uma forma perfeita. Beleza, galera? Então, Albano, o que a gente viu? Então, a gente viu que o primeiro erro que eu não posso causar é não aplicar a resina no lugar correto. Porque se eu não aplicar a resina no lugar correto, o que vai acontecer? Cara, eu não vou conseguir fazer acabamento e polimento, eu não vou acertar a minha área de espelho. E o meu dente não vai ficar com cara de natural. Puxa, Albano, essa é a primeira dica de ouro? Essa é a primeira dica de ouro. Acertar a quantidade de resina que eu coloco nas cristas. Não deixar a hora que eu estou aplicando a resina com o pincel no meio. Porque se você deixar a resina no meio, o que vai acontecer? Vai ficar o meio gordinho e as pontas caídas. Cara, e aí?
Aí o negócio não vai rolar. Aí o que vai acontecer? Na hora de eu dar o acabamento e polimento, eu me ferro, eu não acerto. E aí eu não consigo fazer meu negócio caminhar. Primeira dica, primeira coisa que eu tenho que prestar atenção. Albano, o que mais? Lembra, eu também, quando eu termino de aplicar minha resina, que tem que ser já da maneira correta, eu tenho que dar um acabamento inicial. Por que, Albano? Para remover a camada inibida pelo oxigênio. Lembra lá no começo da live? Cara, Albano, a hora que eu aplico a resina ao oxigênio, não deixa polimerizar, não. E aí, o que acontece? É química. Ficam carbonos abertos. E aí o cara come alimento, tem química dentro dos nossos alimentos. E aí elas vão incorporar naquela região. E aí, incorporando na região, o que vai acontecer? Cara, ela vai pigmentar, vai estragar, e tudo aquilo que eu cuidei de estratificação, de polimerização, de usar o material correto, eu perco. Vou perder tudo aquilo, sim. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Opa, mano, já entendi que posso ter falhas. Quais são? A primeira, aplicar a resina no lugar correto. Segunda, fazer um acabamento prévio. Putz, Albani, e a terceira? Entender de anatomia dental, que foi o que a gente conversou. Cara, Albano, se eu não souber anatomia dental, se você não souber anatomia dental, você não vai conseguir deixar o dente com cara de natural. E teu paciente vai perceber isso. Por quê? Porque no subconsciente nosso, nós sabemos como é uma anatomia, nós sabemos como é a anatomia humana, todos os seres humanos sabem. A gente olha o tempo inteiro e tem uma ideia, só que a gente não consegue revelar essa ideia, entender essa ideia. Então ela fica guardada no subconsciente. E aí teu paciente olha no espelho, ficou legal, mas ele não consegue, ele vai para casa reverberando que aquilo não ficou natural. Aí ele me abre o YouTube, por exemplo, me abre o Google, e aí ele vê que o dente tem cristas, tem um formato, tem uma aresta correta, e você não fez essa aresta correta. E aí, quando você não faz essa aresta correta, o que vai acontecer? Puxa, Albano, eu vou me ferrar. Você vai se ferrar porque teu paciente não vai gostar. E aí você, na hora de poder dar o acabamento, você não vai conseguir acertar isso, porque também você errou as outras coisas que eu acabei de falar. Você errou o quê? Qual que é resina no lugar correto, não aplicou resina no lugar correto, não removeu aquela camada inibida e ainda não está conseguindo porque você não sabe anatomia acertar a tua área de espelho. Puxa, mano, por que é tão importante isso? Cara, isso é muito importante porque a gente precisa acertar isso aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem. A gente precisa acertar esse detalhe aqui, ó. Vamos lá. Cara, eu preciso acertar isso aqui. Essa anatomia. Puxa, opa, não está muito bem a anatomia aqui. Vamos ver se aqui, acho que agora vai. Ai, olha, eu preciso entender que eu tenho anatomia. Eu tenho o quê? Olha a crista aqui bem desenhada. Olha a crista bem desenhada. Olha a caída desta área. Olha a caída desta área. Olha como eu tenho reentrâncias internas também, mas olhe como eu tenho uma área de espelho muito bem definida no meu dente. Albano, então é isso que a gente estudou hoje? É exatamente isso, para você aprender. Pessoal, lembra? Entra lá no Insta, no YouTube, Albano Luiz Bueno. Às vezes no Insta não está rodando tão bem. Então entra lá para vocês poderem também assistir as outras aulas que a gente já fez. Se inscreve no canal. Aí o que acontece? Olha como está bem definida a minha área de espelho. Bem definida a minha área de espelho, eu consigo trabalhar, consigo acertar a anatomia. Olha de lado, olha como eu vejo a crista e a caída. Olha como eu vejo a crista e a caída. Olha como eu vejo uma área plana do meu dente. Albano, é isso? É perfeito, é isso que a gente quer. Por quê? Aí, olha, quando eu termino o acabamento e polimento,
Eu vejo que meu dente, ele tem cara de dente natural, ele tem anatomia. Lógico, eu tenho que acertar outras coisas, lógico que você tem que acertar outras coisas. Você tem que acertar qual a resina usar, que a gente vai conversar sobre isso também em outras lives. Qual que é a espessura do material. Albano, tem que acertar qual que é a indicação correta para caso de resina, porque senão tua resina vai quebrar. Então eu tenho que entender tudo isso, eu tenho que acertar esses detalhes. E aí, quando eu acerto, eu tenho que acertar as guias? Tem. E olhe como eu consigo fazer uma anatomia de uma forma bem legal nos meus casos. Albano, então é tudo isso que eu tenho que prestar atenção? Perfeito. Tudo isso você tem que prestar atenção. Então a gente viu que se eu não acertar a área de espelho, como eu apliquei resina, se eu não entender a anatomia dental e se eu não remover a resina da camada inibida, eu vou errar? Vai. Esses são princípios básicos no acabamento e polimento. Se eu acertar isso, eu vou diminuir muito a minha quantidade de erro. Diminuindo a minha quantidade de erro, eu vou causar menos problema para o meu paciente, menos problema principal para mim. Eu vou começar a acertar, eu vou começar a ficar mais satisfeito, vou começar a ficar feliz, e esse é nosso objetivo, melhorar a odontologia e você ficar feliz. Por quê? Porque você está acertando o teu planejamento, você está acertando o teu acabamento e polimento, você está acertando o teu diagnóstico. Essa é a palavra, galera. Acertar o diagnóstico. Cara, se você não acertar o diagnóstico, você pode ter a melhor mão do mundo. Você vai se dar mal no dia a dia. Você vai o quê? Teu paciente vai falhar. Então lembre que não é a mão, também é a mão, mas o principal é entender o diagnóstico, é entender o que você está fazendo, entender quando eu posso usar resina ou quando eu tenho que usar outro material, entender o que é a área de espelho, entender como eu estou aplicando a resina e entender como eu estou fazendo o acabamento e polimento, acertar as áreas do acabamento e polimento. Cara, quando eu acerto tudo isso, começa a ficar perfeito. Exatamente. É assim que funciona. Aí começa a ficar perfeito. E minha vida começa a caminhar, ela começa a andar e a gente começa a ter o quê? Sucesso dentro do nosso consultório. Começa a ficar legal o nosso consultório. E aí os pacientes começam a ficar impressionados com o que você faz, com a naturalidade que você está dando para os teus casos. E aí, com a naturalidade dos seus casos, o que acontece? Cara, teu paciente vai indicar muito mais paciente. Você não precisa também ficar só correndo atrás de paciente de Instagram. Não, o teu paciente vai indicar outro. E quando entrar esse paciente no teu consultório, que é o principal, esse paciente ele já sabe o que você faz. E aí você não precisa ficar vendendo material ou vendendo tecnologia. Você vai vender a tua mão na boca. Você faz bem feito. Por quê? Porque você já fez no amigo do cara e já ficou perfeito. Então ele tem confiança. Aí você consegue cobrar de forma correta, consegue ser feliz e acertar os teus casos. Mas para isso a gente precisa de conhecimento. Precisa entender diagnóstico. Por que eu estou fazendo acabamento e polimento? Qual que é a resina que eu estou usando? Por que eu estou tirando a camada inibida? Por que eu estou fotopolimerizando bem? É para isso que a gente está aqui, para a gente conseguir fazer a nossa odontologia melhorar e vocês chegarem numa odontologia de alto nível de uma forma simples, sem frescura, mas de uma forma correta. A gente fazendo o trabalho de uma forma correta. Chega no teu consultório amanhã, quando você for fazer tua resina, acerta a aplicação da resina, acerta a tua área de espelho e acerta o teu acabamento inicial. Cara, e aí você vai conseguir chegar onde você quer. Valeu, galera! Um grande abraço, fiquem todos com Deus.